Provérbios 23, 7. Diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Diga comigo: como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Aqui está o segredo para o crescimento na nossa vida. Aqui está o segredo para o sucesso na nossa vida. Aqui está o segredo para a derrota na nossa vida. Aqui está o segredo para você ser o que você é hoje. Você é o resultado completo da sua imaginação. E aí é onde entra muitas pessoas que dizem: eu tenho escutado a palavra, eu tenho ouvido a palavra, mas a palavra vem para mudar nossa mentalidade, porque no nosso espírito tudo já está perfeito, no seu espírito tudo já está pronto. O seu espírito nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Você tem a vida de Deus dentro de você, você tem a natureza de Deus dentro de você, você tem a fé de Deus dentro de você, você tem o Espírito de Deus dentro de você, você tem a unção de Deus dentro de você. Aonde? No seu espírito. Mas a sua alma ou a sua mente, ela vai sendo renovada pelo conhecimento da palavra. É tanto que quando você entende o que está escrito, você diz: meu Deus, eu já sabia disso. Por quê? Porque você se encontrou com você mesmo. E aí onde muitas pessoas estão perdendo o melhor de Deus para a vida delas, porque o diabo tem investido na sua mente, na sua mentalidade, no seu pensamento, na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver as coisas. E quando Deus quer transformar alguém, Deus nos chama para que nós, em primeiro lugar, mudemos o nosso entendimento. Quando a nossa mente entende o que a palavra de Deus diz, nós vamos começar a mudar de atitude. E quando nós mudamos de atitude, nós mudaremos nosso resultado. E às vezes nós ficamos impressionados que pessoas que estão ouvindo a mesma coisa e a vida delas não muda. Bem, Deus está sendo injusto, abençoando a uns e outros não? Deus está deixando de amar mais você do que a outro? O que está acontecendo com a vida de fulano e a minha vida não está mudando? Bem, se sua mentalidade não muda, você não mudará. Você pode ganhar uma casa nova, você pode ganhar um carro novo, você pode ganhar R$1 milhão, mas se sua mentalidade for de pobre, você volta para a pobreza. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, você não vai mudar seu comportamento. Enquanto você se vê pequeno e miserável, assim você será. E não adianta imposição de mãos, não adianta vigília, não adianta cultos e mais cultos. Você tem que ouvir a verdade e decidir imaginar aquilo. E eu fui no grego buscar essa palavra imaginar. E ele diz assim: imaginar no latim é imaginou, que representa no espírito. Já imaginou isso? A palavra imaginar é representar no seu espírito, ter uma imagem no seu espírito. É por isso que Deus disse: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Quer ter sucesso? Quer vencer? Medite na minha palavra dia e noite, porque assim você vai prosperar todos os dias da sua vida. Não deixe se apartar da sua boca o livro dessa lei. Medita de dia, medita de noite. Medita de dia, medita de noite. Quer mudar de vida? Medite na palavra, medite na palavra, medite na palavra, até que o seu entendimento seja transformado pela palavra. Senão, sua vida nunca vai mudar. Provérbios diz: como você imagina, assim você é. E a nossa imaginação é tão interessante que
por causa das imaginações, o presídio está cheio. Nenhum assassinato acontece sem que antes seja gerado. Nenhum adultério acontece sem que antes seja gerado. É por isso que Jesus disse: se você olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, e cobiçar está dentro de imaginar, é se ver dentro de já adulterou com ela. Veja que coisa interessante é a sua imaginação. É por isso que a Bíblia diz: trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se você quer experimentar níveis altos em Deus, aprenda a dominar seus pensamentos. Se você quer ser cheio de Deus, aprenda a se ver cheio do Espírito. Comece a se ver cheio de Deus. Porque se você se imaginar cheio de Deus, assim você é. Não adianta alguém dizer: você é mais que vencedor, e você se vê como derrotado. Não adianta alguém dizer: você é um abençoado, e você não se vê como um abençoado. A palavra imaginar significa cuidar, pensar, sonhar, supor, julgar, capturar. E eu fiquei impressionado com isso, porque a Bíblia está recheada de versículos que falam sobre a importância de nós cuidarmos da nossa imaginação. Porque o que acontece com muitas pessoas é: elas imaginam o mal, e elas lançam o mal, elas se comportam mal, e você diz: por que o fulano está agindo dessa forma? Vamos ver Jó, capítulo de número 5. Jó, capítulo de número 5. Diga para o seu vizinho: enquanto você não mudar a sua mentalidade, nada muda. Mais uma vez: enquanto você não mudar a sua mentalidade, nada muda. Olha para o seu vizinho e diga: Deus ama você como ama qualquer pessoa na face dessa terra. Agora, olha que coisa impressionante. Deus queria abençoar o povo de Israel? Sim ou não? Deus queria prosperar aquele povo. Deus queria colocar eles numa terra boa, numa terra que manava leite e mel. E a Bíblia diz que Deus não pôde colocá-los na terra. Deus não conseguiu colocar o povo na terra prometida. Não é que Deus não queria, Deus não pôde colocá-los por causa da mentalidade deles. O que fez aquele povo ficar no deserto foi a mentalidade deles. Eles perderam para escorpiões. Eles perderam para o deserto. Eles deixaram de entrar numa terra que mana leite e mel por causa da mentalidade dele. Você sabia que toda discórdia acontece quando os pensamentos começam a ser diferentes? Quando você começa a pensar diferente da sua mulher, vai se separar, não tem outra. E você diz: mas por que se separou? Porque o pensamento começou a ser diferente. Quando uma empresa tem dois sócios e um começa a pensar diferente do outro, vai haver racha ali. E é por isso que o diabo investe tanto em pensamentos. É por isso que o diabo trabalha no seu pensamento. É por isso que o diabo ama a mídia, que é para poder fazer você pensar, pensar e pensar como eles pensam. Eu falando com o irmão esses dias, ele disse: rapaz, eu fiquei chocado que uma menina do departamento conseguiu ler os 4 livros do Crepúsculo e não leu um versículo da Bíblia. É isso? Mentalidade. A mentalidade, o diabo trabalha através da música. E ele pega a música e repete, 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 para que as pessoas se encham daquilo e se vejam fazendo aquilo. E nós vamos ver a época que a mídia envolveu a mentalidade de uma criança de 5 anos de idade dançando a boquinha da garrafa. E os pais olhando e dizendo: coisa linda. Coisa linda. Que é isso? A sua mentalidade, se não for renovada, vai lhe levar ao inferno.
Porque existe uma coisa chamada normal. Não é normal. Não é normal. E por causa de normal o inferno está cheio. Por causa de normal o divórcio está aí hoje. Por causa de normal o lesbianismo, o homossexualismo está aí hoje, porque é normal. Mas com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus é luz e trevas. Com Deus é vida ou morte. E diz mais o conselho: escolha a vida. Mas quem escolhe é você. Vamos ver Jó, capítulo de número 5. Jó, capítulo 5, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Olha para o seu vizinho e diga: esse versículo é uma bênção para você. Olha que coisa maravilhosa. Ele frustra as maquinações dos astutos, de modo que suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Deus vai aniquilar e frustrar as imaginações daqueles que pensam coisa contra você, para que aquilo não chegue ao seu final. Como é que Deus para uma obra do inimigo? Parando a maneira como o inimigo investe no pensamento daquela pessoa. É por isso que Paulo ora para que Deus abra o entendimento das pessoas, para que elas entendam. O que está prendendo e matando pessoas é a sua falta de entendimento. E às vezes eu posso até falar para você: essa cadeira é branca, mas enquanto o seu entendimento não concordar com minhas palavras, você vai pensar que ela é preta. E aí um casal está sentado um de frente para o outro, discutindo lá e brigando. Enquanto eles não entenderem aquilo, a discussão só vai aumentar, só vai piorar, e o final é discórdia. Porque existe uma coisa que o diabo gosta de fazer: ele gosta de investir na sua imaginação, porque ele sabe que como você imagina, assim você é. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai mudar o seu jeito de ser. Enquanto você começar a se ver pequeno, vai continuar assim. Enquanto você não se vê grande, você não vai crescer. E isso pode os melhores evangelistas impor as mãos sobre você. Pode vir aqui os maiores profetas e profetizarem sobre a sua vida. Você tem que pegar o que foi dito a seu respeito e começar a se ver, e começar a imaginar, e começar a meditar naquilo, e começar a se ver dentro daquilo, até que aquilo mude primeiramente você. Quando você olha para uma pessoa que não consegue, você vai perceber que o motivo dela não conseguir não é o problema, é a mentalidade dela. Provérbios 16:30, veja comigo. Provérbios capítulo 16, versículo de número 30. Provérbios 16:30. Versículo 30. Quando fecha os olhos, falo para maquinar perversidades. Falando do ímpio. Quando morde os lábios, efetua o mal. Olha que coisa interessante. Quando fecha os olhos, falo para maquinar perversidade. Está falando que o ímpio, ele começa a fechar os olhos e ele começa a maquinar, a pensar como é que vai ser. Você sabia que nenhum ladrão de banco olha para o banco e diz: ei, vou roubar ali? Tudo aquilo é maquinado, tudo aquilo é pensado, tudo aquilo é analisado, tudo aquilo é programado. Ninguém aqui, e nenhum criminoso, matei, adulterei, pequei, roubei. Aquela semente foi lançada em algum período da sua vida. E enquanto você esteve dormindo, ou simplesmente sentado, aquilo começou a vir
e aquilo começou a pensar, e você começou a ruminar, e de repente você viu que era uma coisa ruim, e disse: em nome de Jesus eu repreendo. E depois o diabo volta de novo, e você está sentado lá, e aquele pensamento volta, e você começa a se ver dentro daquilo, e se vê dentro daquilo, e começa a se ver assim, e daqui a pouco você está fazendo aquilo, e você vai ser exatamente como você imagina. Se sente perto do homem de Deus, e ele vai começar a falar coisas de Deus, aí você vai começar a se imaginar, lendo, orando, buscando a Deus. Se senta perto do cachaceiro, que ele vai começar a falar sobre cachaça, daqui a pouco também você está falando sobre cachaça, daqui a pouco você também está bebendo, daqui a pouco você está no mundo. Porque palavras vão gerar imagem. E a nossa derrota vai se manifestar nas nossas ações. É por isso que o diabo, ele não se preocupa em se manifestar fisicamente. Todo dardo do diabo é inflamado, é um pensamento diretamente na sua mente, para que você comece a pensar aquilo, pensar aquilo, pensar aquilo. E para isso Deus colocou para nós uma coisa chamada capacete. Para que serve capacete? Para que serve um capacete? E por que a Bíblia diz que Deus nos deu um capacete da salvação? Qual a funcionalidade de um capacete? Proteger o quê? Sua mente. Se você não proteger, usando os créditos que a salvação produz, os dardos do diabo vão derrubar você. E você diz: mas eu estava na igreja, eu ouvi a palavra. Ouvir a palavra é trazer a sua mente é abrir a porta para a sua mente começar a imaginar coisas diferentes. Um dardo inflamado, ele pode passar dias na sua mente. E se você não resistir no firme da fé, ele começa a fazer você agir como se aquilo fosse tão real, que você diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? É impressionante a mente humana. A sua mente pode imaginar coisas tão profundas que aquilo passa a ser real, mesmo que seja uma mentira. Diga para o seu vizinho: você não prospera até que mude sua mentalidade. Vamos ver isso em Provérbios 18. Abra lá, por favor. Provérbios capítulo 18, versículo de número 11. Vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje à noite? Presta atenção nisso. Os bens do rico, presta atenção, tem que você entender isso. Os bens do rico são sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Se você sentar próximo ao homem rico, ele não pensa pequeno. Ele não vai permitir você falar fraquezas, para não danificar a sua mentalidade. Donald Trump é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, e ele já faliu 3 ou 4 vezes, e se levantou de novo. Ele quebrou pela emenda, que ficou sem nada, e levantou de novo. Eu não estou falando de 1000, ele falando bilhões. Faliu de novo e levantou de novo. E alguém perguntou para ele: como você conseguiu levantar tudo do zero novamente? Você zerou e cresceu, zerou e cresceu, zerou e cresceu. Ele disse: não importa quantas vezes eu zere, todas elas eu vou multiplicar de novo. E ele disse: por quê? Porque eu descobri, presta atenção nisso, eu descobri que eu tenho que pensar, quer queira, quer não. Então decidi pensar só em coisa grande. Eu decidi pensar que tudo vai dar certo, que vai funcionar, que eu sou próspero, que eu sou abençoado. Olha lá. Procure um homem próspero na terra, que você vai ver um homem que sabe dominar seus pensamentos. Você quer ter vitória nessa vida?
aprenda a dominar seus pensamentos. Porque pessoas estão ardendo em ciúme, não dominaram seus pensamentos. Porque pessoas estão falando mal dos outros, não dominaram seus pensamentos. Eles não têm controle do que eles pensam. E se você não controla o que você pensa, você nunca vai controlar a sua vida. Os outros vão controlar ela. Alguém vai controlar ela. Quem tiver controle da sua mente, domina você. Você já viu alguém que obedece piamente o outro? O que é que ela domina? A mente dela. O que faz um homem subir na plataforma e Hitler dizer assim, dê um tiro na cabeça, e ele cheio de estrelas, vai lá, pega a arma e pá! Hitler tomou posse da mente daquela pessoa. Porque o provérbio diz, como você imagina na sua alma, assim você é. E é por isso que o diabo investe tanto para você pensar que não pode, para você pensar que não tem, para você pensar que nunca vai conseguir, para pensar que a sua vida é só isso mesmo. Você vai vir no domingo na igreja, não vem terça porque trabalha, não vem quinta também porque trabalha ou estuda, vai vir no domingo se der, ou domingo de manhã se tiver vontade. E aí a sua vida espiritual não passa dessa coisa. E nunca vai passar, sabe por quê? Porque você não se vê cheio de Deus. Porque você não se vê cheio do Espírito. Porque você não se vê com sede de Deus. Porque você não se vê com sede de Deus, que pode acordar de madrugada e buscar ao Senhor até 2, 3 horas da manhã. Você acha que é normal estarmos aqui nessa terra. Agora lembre-se que tudo que você está fazendo está acumulando tesouro para a eternidade. O que você faz aqui está acumulando tesouro para a eternidade. E eu espero que quando você chegue lá tenha algum tesouro. É impressionante como pessoas querem crescer, mas não querem fazer nada. Daniel capítulo 4, versículo de número 5. Diga para o seu vizinho, se você não fizer, ninguém pode fazer por você. Diga, essa é a sua parte. Cuidado com o que você pensa, porque isso pode te dar vitória, como também pode te derrotar. Daniel capítulo de número 4, versículo de número 5. Aí você diz, poxa, hoje é dia de ceia. O que é que tem a ver com ceia? Tudo. Porque Jesus disse, tome essa ceia em memória de mim. Quando você tomar essa ceia, se você tomar só ela, é apenas um suco de uva e um pedaço de pão. Mas quando você toma ela em memória, ou seja, imaginando o que ele fez, você será curado hoje à noite, você será livre hoje à noite, você será próspero hoje à noite, pensando, ele se fez pobre para me tornar rico, ele se fez maldito para me tornar abençoado, ele se fez enfermo para que eu seja curado. Aí não é mais só um suco, não é mais só um pão, é a ceia, e a ceia liberta, a ceia transforma, a ceia diz, saia daí para viver em novidade de vida, aleluia. Olha que coisa interessante. Vamos lá, Daniel capítulo 4, versículo 5. Tive um sonho que me espantou. E estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. O que perturba a sua vida é o que você pensa. O que alegra a sua vida é o que você pensa. O que renova a sua vida é o que você pensa. Aquilo que você está pensando. E Provérbios diz assim, como o homem imagina consigo mesmo. Você pode até aqui na igreja levantar as mãos, mas se você não se vê assim, você não faz isso da porta para fora. Você pode até aqui na igreja dar um aleluia, mas se você não se vê assim, ali fora você não faz. Você pode até na igreja orar e repreender uma situação. Eu acho engraçado como pessoas elas oram assim. Quando elas estão falando com Deus ou buscando alguma coisa de Deus, elas oram assim, oh Senhor, aleluia, tu sabes, eu preciso, fala comigo alguma coisa. Eu pergunto para você, você oraria dessa forma se fosse contra um câncer? Se você soubesse que tinha um câncer no seu corpo, como você iria orar?
Você oraria de qualquer forma? Você oraria com fervor? Você oraria com intensidade? Você colocaria paixão naquilo? Sabendo que tua vida está em risco, você oraria pensando no cheque que vai cobrir amanhã? Você iria querer saber de alguma coisa? Não, você ia trazer a sua mente cativo ali para que Deus manifestasse o poder dele, para que ele canse assumir. E às vezes as pessoas abrem a Bíblia e dizem: Senhor, fala comigo, se você quiser falar alguma coisa, me revela. E aí elas não recebem nada de Deus. Quando você orar, ore com intensidade, ore com fervor, ore com intrepidez. Mas sabe por que as pessoas não fazem isso? Porque as mentes estão carregadas de Brasil urgente, jornal hoje, malhação, novela das 2, das 5, das 6, das 7, das 9, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 4 da tarde, Faustão, 6 horas da noite a igreja. O ministro louvou, abre a boca, pessoal. Você é o que você imagina. Você é o que você imagina. Há anos atrás eu comecei a me ver pregando. Há anos atrás eu comecei a me ver viajando. Há anos atrás eu comecei a me ver ensinando a palavra. Resultado, estou fazendo justamente hoje o que eu imaginei. E se você se imaginar, Deus vai começar a lhe usar. E é impressionante que nós só lutamos por coisas materiais. É impressionante como nossa fé é só para dinheiro, para pagar contas. É impressionante que nós só oramos para conseguir bênçãos materiais. Ei, não há nada mais importante do que um homem ser cheio do Espírito. Não há nada mais importante do que você ser cheio de Deus. Se o homem entender que ele cheio de Deus tem tudo, ele não vai atrás de nada. Eu já falei para você e quero repetir: você não precisa de uma casa nova, você não precisa de um carro novo, você não precisa de dinheiro no banco, você precisa ser cheio de Deus. Porque a Bíblia diz que estas coisas te seguirão e te alcançarão. Mas a nossa mentalidade sobre prosperidade é só bens materiais. A maior prosperidade de um homem é ele ser cheio de Deus. Porque se ele fosse cheio de Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Vamos ver. Lucas capítulo 12. Olha como a imaginação é interessante. Ela será um termômetro, um sinal da vinda de Jesus. Lucas capítulo 12, versículo de número 40. A nossa imaginação está ligada até com a vinda de Jesus. Quando foi falado sobre a vinda dele, em Lucas capítulo 12, versículo de número 40, diz assim: estai vós apercebidos, porque numa hora em que não pensais ou imaginais, virá o Filho do Homem. Diga, numa hora. Você sabe, quando a Bíblia fala numa hora, ela está falando sobre um tempo. Hora na Bíblia significa tempo ou dispensação. Isso significa dizer que vai haver um tempo onde ninguém vai mais estar pensando na vinda de Jesus. Onde as pessoas estarão projetando casas, carros, dinheiro, fama, e ninguém está nem aí para a vinda de Jesus. Esse vai ser o tempo em que, de repente, Jesus chega. Pelo menos espera, Jesus volta. E aí, ele disse: vai chegar uma hora, vai chegar um tempo em que ninguém vai nem imaginar mais sobre a vida de Jesus. E eu acho que a gente está começando a entrar nesse tempo, né? Eu tinha 15 anos quando disseram que Jesus ia voltar em 2000. E eu calculei, eu vou estar com 30. Estamos em 2010.
Eu estou com 41 e Jesus não voltou. Então eu vou viver minha vida. Aí o crente peca, não acontece nada, ele diz, não aconteceu nada, então não tem problema não. Aí ele vem para a igreja e peca, ele vem para a igreja e peca, ele vem para a igreja e peca, e nada acontece, e ele diz, sabe uma coisa? Isso não é nada demais não. E aí a coisa passa a ser normal. E ele continua pecando e tomando ceia. Não aconteceu nada, a Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu estou comendo e nada está acontecendo, então... A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento. De quem? Dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que conhecem e não creem. Porque quem conhece, quem não conhece a palavra, não é incrédulo, é ímpio. Incrédulo é você saber o que é e decidir não acreditar. E você diz, que é isso, apóstolo? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Ave Maria, cheia de graça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio na Bíblia. Mas a crença não está aliada ao que você fala, mas sim a como você está vivendo. O seu comportamento. Quando aqueles homens eram queimados, o que era demonstrado era a fé deles. Eles se admiravam porque aqueles homens morriam por Jesus Cristo. Hoje ninguém quer nem perder emprego por causa de Jesus. Naquela época, entrava-se na casa, arrastavam os bens, arrastavam os filhos, mas eles não negavam sua fé. Por quê? Porque a mentalidade dele está, ele vai vir. E quando sua mentalidade está em Cristo, não importa o que você perca. Carro não é importante, dinheiro não é importante, nada é importante. Quando a sua mentalidade está em Cristo, nada tira você do alvo. Quando a sua mentalidade está em Cristo, alguém pode metralhar teu filho como metralharam de Hernandes, e ele vai dizer, estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Bota o outro filho de Hernandes aí, vai negar ele? Eu não nego. Metralha ele. Estou seguindo a Jesus Cristo. E quando alguém que está do seu lado tem a mesma mentalidade, é por isso que a Bíblia diz, é melhor que seja dois, porque se um cair, o outro levanta. É por isso que Paulo diz, vamos pensar todos a mesma coisa, pensando da mesma forma, porque o poder está na unidade. E aí a mulher de Hernandes foi para ser metralhada, quando ele olhou para ela e começou a chorar pensando na mulher amada e quis pestanejar, a mulher disse, não negue a ele, Hernandes, hoje mesmo estaremos com ele, não importa a nossa vida natural, o que importa é saber que ele não nos abandona. Hernandes levantou a mão na cadeia e disse, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás eu não volto mais. Metralharam a mulher, metralharam ele, aleluia. A história da igreja conta de que alguns homens foram mortos e massacrados, torturados por causa de Jesus. Eles não tinham Jesus na mente deles por causa de bem-estar. A vida deles era envolvida. Ele é a minha vida. Eu li um livro sobre a história da igreja, no ano 15, que houve um homem que estava sendo perseguido por causa de Jesus, e os soldados romanos pegaram ele, e a família dele também foi jogada dentro de um buraco, e eles iam jogar óleo quente fervendo sobre aquela família, e naquela hora o homem bateu o pino e se arrependeu, e os soldados disseram, é a última chance, vocês vão negar esse Jesus? O homem olhou
olhou para a mulher, olhou para os filhos e disse: eu saio daqui. A mulher disse: eu não. As crianças disseram: eu também não. Sabe o que aconteceu? 3 soldados romanos pularam para dentro do buraco e disseram: eu vou ficar com eles. Quando Paulo estava para ser decapitado, ele disse: eu não tenho a minha vida como preciosa. Pode cortar a cabeça aí. Porque eu corri o bom combate, acabei a carreira e guardei minha fé. Qual era a minha fé? Ele vem me buscar. Estevão, quando foi apedrejado, que todos estavam pensando dele mal, ele olhou e viu o quê? O céu aberto. Foi que ele viu Jesus em pé à direita de Deus, o recebendo. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu apedrejado. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos homens que fizeram coisas extraordinárias, que eram pessoas como Davi, da malhada de trás, era o mais insignificante da família e passou a ser o maior rei de Israel. E quando nós estudamos a história de Davi, nós percebemos que Davi trocou a mentalidade dele pela mentalidade do Senhor, declarando na vida dele tudo que ele queria que Deus se tornasse para ele. Tu és a minha rocha, tu és o meu escudo, tu és a minha espada, tu és minha fortaleza, tu és minha porção, tu és a minha herança. Enquanto Davi ficou preso naquele pequeno mundo da família dele, nem o pai o considerava, mas ele se via: tu és o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Tem pessoas que não são reconhecidas por pai e mãe e estão altamente deprimidas. Davi estava dizendo: refrigera minha alma. Eu ando pela vereda da justiça e o meu cálice transborda. Vamos ler Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo de número 26. Eu gosto desse versículo. Eu gosto de Isaías. Aleluia. Capítulo de número 26. Versículo de número 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Diga para o seu vizinho: quando você medita na coisa certa, você vai ter muros e antemuros para proteger você. E agora, abre portas, para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz, presta atenção, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando a sua mente está firmada em Deus, é a maior demonstração de sua fé. É impressionante. Quando o diabo consegue tirar alguém da fé, é porque conseguiu mudar a mentalidade dele. Quando alguém esfria em Deus, o diabo conseguiu mudar a mentalidade. E a Bíblia diz: Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti. Quando a sua mente está firme em Deus, Deus vai conservar você em paz. Mesmo que tudo se levante contra, mesmo que as pessoas se levantem contra, mas porque a sua mente está firme em Deus, Deus vai conservar você em paz. Todo mundo olha e diz: é errado, não vai dar certo, não vai conseguir. Aí você olha para Deus e diz: confia em mim, confio. Oh, aleluia. Confio, Senhor. Está confiando em mim? Paz sobre a sua mente. Mesmo que a alma se perturbe, Deus vai trazer um refrigério e a sua mente vai dizer:
Possa ser que eu não entenda, possa ser que eu não compreenda, mas uma coisa é certa, eu tenho testemunho de que alguma coisa vai acontecer, e eu sei que vai acontecer, porque Deus está comigo. Deus está dizendo: você confia em mim, eu confio. Adam, então fica tranquilo, vem. Senhor, não estou conseguindo ver a escada, vem, vai, pisa. Senhor, olha lá os inimigos vindo, olha lá do lado montanha, olha o outro deserto, na frente eu tenho o mar. Moisés, por que você está clamando? Manda esse povo marchar. Ou seja, confia em mim, traga a sua mente para a minha possibilidade, que aquilo que é impossível se torna possível para você. O que é que eu faço? Manda marchar. Para onde? Para cima do mar. O povo marchou, o mar se abriu. Quem confia em Deus dá passos, mesmo que portas estejam fechadas. Olha para o seu vizinho e diga: não importa. Diga para o seu vizinho: a porta vai abrir, aleluia. A porta vai abrir, a porta vai abrir. Quando você confia em Deus, a porta abre, vai. É como em direção àquela porta do shopping. Você vai andando e a porta está fechada. Você vai chegando perto e a porta está fechada. Mas tem um limite de atuação daquele campo lá. E tem um limite onde você chega, entra naquele limite, aleluia. Aí a porta... Existem coisas em Deus que Deus espera você chegar, aleluia. Que Deus quer que você continue crendo. E você olha, a porta está fechada e Deus diz: continua, vamos ver se você confia em mim. Eu acho que Ele bota menos de meio metro, só para ver onde é que a gente vai. Quando nós somos novo convertido, Deus abre aquele campo para 10 metros. Você faz assim, a coisa boa. Mas na medida que você cresce em Deus, Deus vai encurtando o campo. Sabe para quê? Para que você fique o mais próximo possível dEle. Para entender que se não for Ele, a coisa não vai funcionar. Mas como eu faço isso? Uma vez o filho do Po-Yong-Cho dizia: todos os dias eu converso com Deus. E o menino disse: como é que o papai conversa com Deus? E aí o filho dele começou a observar. E o pai dele sentava na cadeira e ficava adorando e conversando. E ele disse: pai, o senhor mentiu. O senhor disse que fala com Deus. Eu fiquei olhando na porta e não vi Deus nenhum. Eu procurei na cadeira e não vi Deus. Ele disse: como é que eu vou explicar para esse menino agora que eu falo com Deus? Aí Deus disse: diga para ele que eu não vou ser manifesto fisicamente, mas quando você me adora e conversa comigo através dos seus pensamentos, eu lhe dou respostas. E já notou que toda vez que Deus nos responde é com um pensamento? É por isso que Ele diz: busca as coisas que são do alto, pense nas coisas que são do alto, onde a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Você pode passar o dia pensando no seu problema, ou você pode passar o dia pensando na solução. E eu garanto para você que se passar o dia pensando na solução, sua fé vai ficar lá em cima. Mesmo que você olhe sua carteira lisa, mesmo que você olhe seu armário seco, mas se aqui você imaginar e crer na provisão, ela chega. Primeiro, porque você nunca vai falar de contrário ao que você imagina. E a maneira de fortalecer sua fé é visualizar o que Deus diz. Por isso que Ele diz: medite dia e noite. Quando Deus disse a Abraão: saia da tenda e olhe as estrelas, imagine, assim será a sua descendência. Veja Abraão, ali José, veja Antônio, veja Maria. Você acha que não era loucura para a mente dele? Mas ele decidiu imaginar. E ele imagina ele lá naquele deserto, olhando para o céu com Sara de lado. Olha só, quantos filhos, hein? Imagina, ó Sarinha, olha lá, ó Rebeca, ó Sarinha, ó Joãozinho, ó Tomé, ó Ricardo, ó Bebê, sei lá. Aquilo foi tão poderoso que trouxe para a mente dele multidões. O que é que aconteceu? O filho nasceu do impossível. Por que Deus disse: sai da tenda? Porque enquanto ele estivesse ali, não conseguia ver as estrelas. Enquanto você estiver com a mentalidade pequena, não vai conseguir ver o que Deus tem de grande para você. Os dois últimos versículos, Romanos 11:34.
Romanos 11, 34. Diz assim, todo mundo encontrou? Romanos capítulo 11, verso 34. Eu espero que você entenda o que eu estou falando hoje à noite. Romanos 11, 34. Porque quem compreendeu o quê? A mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem compreendeu a mente do Senhor? Vá agora para 1 Coríntios 2,16. Oh, aleluia. Ei, glória a Deus. 1 Coríntios 2,16. Agora, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ei, está parecendo com Romanos 11, 34, não está? É, só que tem um acréscimo aqui. Mas nós temos a mente de Cristo. Diga isso, eu tenho a mente de Cristo. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Quando você for resolver um problema, vá confessando, eu tenho a mente de Cristo. Imagina agora como você vai resolver esse problema. Passe 10 minutos com quem tem uma mentalidade pequena, que ela vai influenciar você. É como um vírus. Entra no computador, danifica tudo. Você tem que ter antivírus lá. Se não tiver um antivírus, você estará vulnerável. O antivírus é a palavra. Você sabia que se o diabo conseguir colocar um pensamento de adultério e você não dominar, você vai adulterar? Você pode ter 30 anos de crente. Você pode ter todos os seminários. Você pode ter o que você quiser. Mas se não dominar a sua mente, vai cair. Por que você acha que os grandes pregadores caíram? O que aconteceu da noite para o dia? Eram sementes daninhas que o diabo coloca sorrateiramente, que vem através de música, que vem através de pensamentos, que vem através da televisão, porque ele quer pegar o principal, porque ele sabe que como o homem imagina, assim ele é. Você é, você tem, e você está vivendo hoje como você imagina. Você passou um dia no shopping, olhou a gravata bonita e disse, aquela gravata fica bonita, vou comprar ela. E aí você depois pensou, rapaz, que gravata linda, eu gostei daquela gravata, já vejo ela em mim. Não foi assim? Não foi assim? E Provérbios diz, como você imagina, assim você é. E isso vale para tudo. Para orgulho, para soberba, para vaidade, para bondade, para misericórdia, para mansidão, para ser cheio de Deus, para ser um homem de oração. Se veja orando. Se veja ajoelhado, passando horas orando. Se veja lendo a Bíblia. Começa a treinar você mesmo, lendo a Bíblia. Quando você mudar aqui, o físico muda. Veja a pessoa que você ama do seu lado na igreja. O diabo vai trabalhar para ver contrário. Você trabalha para ver o certo. Deus não vai fazer isso por você. Ele já lhe deu a mente de Cristo. Você que vai decidir o que vai pensar. Amém? Amém? Então comece a pensar de acordo com o que a Bíblia diz. Não adianta ler aqui, é abençoado com toda sorte e bênção. Se você não trouxer aquilo para o seu entendimento e se ver abençoado e começar a ver as coisas chegando,
mesmo que naturalmente não esteja acontecendo, mas enquanto você não mudar como você se vê, você nunca terá aquilo. E aí nós podemos fazer vários grupos de oração, nós podemos dar as mãos, e nós podemos orar por você, e nada acontece, porque você pensa totalmente diferente. É por isso que a Bíblia diz: o que dois concordam na terra é feito pelo Senhor que está no céu. Como o meu tio que chegou para mim pedindo oração, vocês sabem dessa história? E disse: eu tenho 6 a 7 anos que não tiro férias. Eu queria tirar férias. Eu queria que o senhor orasse. A Bíblia diz: o que dois concordam, o senhor acabou de ensinar. Eu tinha falado sobre oração de concordância. E ele disse: se você orar agora em concordância comigo, eu vou receber pelo menos 2, 3. Eu queria receber tudo. Mas esse ano eu quero tirar minhas férias e receber as férias atrasadas. O senhor pode orar em concordância comigo? Bora? Dê a mão com ele. Em nome de Jesus, como um bom pentecostal, gritei: aleluia, feito, amém. Ele disse: amém. Mas que ela é ruim de pagar, ela é. Ele morreu e não recebeu. O que era que tinha na mentalidade dele? Do que a mente dele estava cheio? Dificuldade. Então não ore até que a dificuldade seja removida pela palavra. Medite na palavra, até que você se veja dentro daquilo. E aí você ora, e fé funciona. Agora, não seja religioso. Não se sente lá e diz: oh Senhor, oh, tu sabes tudo que eu preciso. Não, ore como se você tivesse que vencer uma AIDS. Ore como se você estivesse orando pelo seu filho e quisesse uma cura. Como é que você oraria para teu filho receber uma cura, hein? Você bota a mão na cabeça dele e diz: aí Deus, o que tu quiser, seja feita a tua vontade. Ou você ora com fervor? Sua mente está tão... Olha só como é interessante. Quando você está passando uma pressão, sua mente é tão voltada para aquilo que você perde a fome. Alguém aqui já passou uma pressão que você olha para a comida e não tem gosto? Você vira a comida para um lado e para o outro e... Você vai no guarda-roupa, olha a roupa e... Você olha o carro, a casa bonita e... Porque aqui e aqui está mal. Por isso que se aprender a dominar os pensamentos, você vai viver contente em toda e qualquer situação. Tanto tendo como não tendo, ninguém rouba a sua alegria. Paulo diz que nós devemos trazer cativo o pensamento à obediência de Cristo. Traga o pensamento cativo. Como? Eu já tenho a mente de Cristo. Eu não aceito esse pensamento. Eu rejeito esse pensamento. A Bíblia diz que pelas feridas de Cristo eu fui curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Quantas vezes eu vou repetir até você se convencer? Até a sua mentalidade mudar, até aquele pensamento de doença do inferno sair de você, até a força daquele pensamento do inferno cair por terra. E uma coisa é certa, você sabe. Quando a fé chega, você sabe. Aleluia. Quando a convicção chega, você sabe. Obrigado, Pai, a vitória é minha. Aleluia. O sintoma está lá e você diz: obrigado, Pai, eu sou curado. Eu já passei horas confessando a cura e o sintoma no meu corpo vai morrer. Horas declarando: eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. E a mente lá vai morrer, e o corpo vai morrer, e o espírito: você é curado, você é curado, você é curado. Até que a mente veio em controle, o corpo recebeu cura.
Impressionante, um dia desse de manhã, eu deixei Mateus na escola, e quando eu vinha passando ali no Açude Velho, vou terminar com isso. Eu vinha passando no Açude Velho, passei na frente da Volkswagen, quando eu dobrei o sinal para pegar ali pelo Bom Preço, aí comecei a faltar ar. Que é isso? Aí a mente foi. Eu abri os vidros e comecei a faltar ar, Aí eu disse, daqui eu vou direto para o hospital. Ou então eu ligo logo para o SAMU. Aí eu me lembrei que não existe médico melhor do que o nosso médico. Ou eu ficava com a minha mentalidade firme em Deus, e veio um versículo interessante, animador, um versículo que me empolgou demais. Jesus disse assim: se não crer, morre. Não é maravilhoso isso? Imagina você faltando ar e Jesus disse: se você não crer, morre. Você tem que crer. Eu disse: eu vou para casa. Aí o diabo ele é perito. Armou a cilada. Eu subo o primeiro degrau e caio no primeiro. Eu tenho 50 para subir. Eu estou faltando ar. E eu estou subindo o primeiro degrau e já me vendo caindo no primeiro andar. E eu disse: estou curado. E eu consegui subir o primeiro, consegui subir o segundo. Quando eu cheguei, ele não olhou para mim e disse: que é isso, Samuel? Eu disse: estou faltando ar. E puxando o ar com dificuldade. E eu orando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o Senhor disse: deixa de orar assim. Ore com raiva. Ore como se você estivesse falando com um cachorro. Com o cachorro você não diz: sai, sai, sai. Você tem que dizer: sai! E quando eu tomei autoridade, aquilo veio, foi quebrado. Em nome de Jesus, botei a mão aqui e disse: pare! Eu ordeno em nome de Jesus, funcione como Deus criou para funcionar. Agora! A respiração abriu. O diabo quer lhe matar em qualquer tempo. Ou você vai correr para o natural, ou você vai crer na palavra. E a Bíblia diz: o justo vive pela fé. E isso é para você. Isso é para você. Isso é para você. Isso é para você. Você tem autoridade. E não fique só pensando que Deus está lá em cima e não vai fazer nada ou está esperando alguma coisa. Haja que Deus honra a sua fé. E quando eu terminei de orar, pastor, o Espírito disse para mim: ok, mas não era você que ia morrer. Você estava intercedendo. Glória. Eu não sei quem, mas foi livre da morte. E eu não sei quem, mas foi livre da morte. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que se eu não trouxesse a mentalidade cativa à obediência de Cristo, eu teria morrido. E toda vez, lembre-se sempre disso: você vai lutar contra a sua mentalidade. Se você não vencer ela, o problema vai lhe derrotar. Entre você e sua vitória está aquilo que você fala. Amém? Feche seus olhos no nome de Jesus. E diga: Pai querido, nesta hora, eu te peço que abra o meu entendimento, para que eu possa entender que eu tenho a mente de Cristo. Eu vou pensar primeiro no espiritual. Eu vou agir no espiritual. Em nome de Jesus, eu oro nesta hora, para que o Senhor dê um entendimento, para que eu entenda que este problema que eu estou passando, que esta situação que está contra a minha vida, ela começa primeiro no espiritual. Ela está manifesta hoje, mas eu declaro em nome de Jesus, que a partir de agora,
eu me vejo abençoado, eu me vejo vitorioso, eu mudo essa situação agora em nome de Jesus. Eu declaro pessoas chegando para me favorecer, eu declaro portas abertas para a minha vida, portas abertas para a minha família. Agora, diabo, eu ordeno que você solte toda a mentalidade dos filhos de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. E eu declaro pessoas prosperando rapidamente, eu declaro pessoas crescendo rapidamente, eu declaro pessoas sendo destravadas para entrar no ministério, eu declaro pessoas sendo avivadas para voltar ao primeiro amor, para voltar ao primeiro amor, Pai, porque o diabo lançou pensamentos e esfriou certas pessoas, e esfriou algumas pessoas, e desanimou outras, e eu oro para que no nome de Jesus Cristo seja retirado esse dardo inflamado do inimigo sobre a mente de algumas pessoas que estão aqui, que não se veem mais como o Senhor vê elas. Oh Pai, tenha misericórdia de pessoas que só se veem fracassadas, pessoas que estão aqui hoje à noite que não conseguem nem se ver mais como ministros do Senhor. Pai, tenha misericórdia de pessoas que estão aqui que não conseguem ver outra coisa a não ser problemas. Pai, tenha misericórdia de quem passou ontem a noite toda chorando, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Pai, tenha misericórdia de pessoas que entraram aqui hoje à noite e não conseguem mais nem pensar na vida delas.